Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva e nos aconchegue, né? Esse estudo de hoje a respeito de transição planetária é do livro do Divaldo, Transição Planetária e a sequência Amanhecer de uma Nova Era, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E esse tema me veio à mente por conta de uma amiga que ficou muito angustiada com as coisas que aconteceram recentemente no nosso país, essas tragédias lá de Brumadinho e outras. E ela ficava perguntando, mas como é que é isso? Como é que vai ser? Como é que não vai? E aí eu fui pesquisar e encontrei, o Divaldo tem algumas palestras que ele fez fora do Brasil, onde fizeram várias perguntas para ele a respeito desse tema. Então eu selecionei algumas dessas perguntas que ajudou a responder as dúvidas que ela tinha, e uma delas era o que é que nós podemos fazer de prático, né? E aí no final, então, a gente tenta responder o que é que nós podemos fazer de prático. Então vamos lá. O Manuel Filomeno de Miranda, na abertura da obra Amanhecer de uma Nova Era, ele diz assim: desde as épocas muito recuadas que os nobres guias da humanidade vêm informando que a Terra é um planeta portador de abençoadas provas e expiações. Para os seus habitantes, não somente os espíritos em processo de crescimento intelecto-moral, como também aqueles que hajam compreendido negativamente as divinas leis que regem o universo. Então, não é segredo para ninguém que nós estamos num planeta escola, que estamos aqui para aprender, praticar aquilo que nós aprendemos enquanto nós estamos na espiritualidade. E qual é a nossa lição? Desenvolver a nossa moral, porque a nossa parte intelectual nós já desenvolvemos bastante, não é? Haja visto todo o avanço que nós temos na área tecnológica. E também os nossos irmãos que ainda estão comprometidos negativamente, que necessitam se reeducar para participar desse processo de transição. E ele continua: essa fase de aflições, porém, teria um limite no tempo e no espaço, cedendo lugar a um período de renovação, de esperança, de paz e de bem-estar duradouros, que antecipariam a era de plenitude e de harmonia. Então, acho que é justamente essa época que nós estamos vivendo, né? Muita confusão, muita angústia, muita ansiedade, muita violência, muitas incertezas, problemas econômicos em todo o planeta, guerras, falta de trabalho em todos os cantos do planeta, migrações de um lado para o outro. Então é essa situação que nós estamos vivendo hoje, que ele fala que não vai ser para sempre, é um momento passageiro. E que as ameaças de extinção à vida vão ceder lugar para que ocorra o desaparecimento do mal, dos instrumentos que ferem, que causam danos, estimulando novas atitudes e diferentes recursos para a sublimação. Porque vamos combinar que enquanto a gente não sentir repulsa por armas, por violência, pelo egoísmo, pela maldade, nós não vamos aceitar um outro tipo de situação. Porque nós não conseguimos ainda aprender pelo amor. Nós estamos aprendendo pela dor. Então, quando uma violência, quando uma guerra, ela destrói um país, uma cidade, uma nação, nós nos tocamos e nós começamos a ajudar de uma forma fraternal. Haja visto o furacão que aconteceu lá em Moçambique e que agora as pessoas estão se juntando para ajudar aqueles nossos irmãos que lá perderam tudo. Então é um momento de fraternidade e a gente, infelizmente, só aprende com a dor. De outras dimensões, diz o Manuel Filomeno de Miranda, que espíritos nobres descem às sombras terrestres atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuir em benefício dos irmãos da retaguarda no grande e decisivo momento
que poderão ascender com o amado planeta mãe, a fim de serem fruídas as bênçãos da harmonia cósmica a todos os seus habitantes. E, de fato, o Divaldo fala no livro Amanhecer de uma Nova Era, dos espíritos que estão vindo de outro orbe, de Alcione, que é uma estrela que fica na constelação de Touro, se eu não me engano. E esses espíritos estão já reencarnando aqui há algum tempo para nos auxiliar. Mas para nos auxiliar em quê? Eles vêm nos auxiliar a aprender a amar, aprender a ter compaixão, a praticar a caridade. São espíritos extremamente amorosos. Quem depois quiser ler o livro, lá nós vamos ter mais detalhes sobre a vinda desses espíritos. Além deles, nós temos também espíritos superiores que estão vindo reencarnar para nos ajudar nesse desenvolvimento moral, nesse aprendizado do amor, para que possamos fazer essa transição. Então, nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos e não precisamos nos desesperar. O Divaldo Franco responde a uma pergunta a respeito do porquê que existe tanta destruição no nosso planeta, né? Por que acontecem tantas catástrofes, tsunamis, terremotos, enchentes, levando milhões de vidas? E ele responde lembrando da questão do Livro dos Espíritos a respeito da lei de destruição. Por que isso acontece? Acontece porque a destruição é uma lei de Deus, que é necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar. É a transformação, melhoramento dos seres vivos. E nós observamos isso na natureza. O homem do campo conhece isso muito bem. Quando tem uma época de seca que destrói tudo, depois vem uma época de chuva e tudo se renova. Quando vem uma tempestade muito forte, destrui tudo. Na semana seguinte, tudo está renovado. As plantas se renovam, os animais se renovam. Acontece uma limpeza na atmosfera, o ar fica melhor para se respirar. Tem umidade, tem mais luminosidade. Então, essa transformação ela é necessária para o nosso melhoramento. Não só o melhoramento de nós, seres humanos, mas dos nossos irmãos animais, dos nossos irmãos vegetais, do planeta como um todo que está passando por uma transformação. Porque nós temos que entender que o nosso planeta é algo vivo. Não é só terra que a gente pisa e água que a gente polui. Tudo está interligado. Quando nós prejudicamos uma parte do meio ambiente, nós prejudicamos o todo e prejudicamos a nós mesmos. Então, quanto mais cedo nós entendermos isso, mais fácil será para nós esse processo de transformação e de evolução. Essas perguntas foram feitas para o Divaldo em 2012, numa palestra que ele fez na Austrália. Ele diz também que é um fenômeno natural e é necessário que ocorram mudanças de ordem sísmicas, fenômenos geológicos, de ordem emocional, social, psicológica, econômica e, particularmente, da grande transição moral por que deve passar a sociedade. E é exatamente aquilo que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo vários problemas de catástrofes naturais, nós estamos vendo vários protestos ao redor do mundo, nós estamos vendo outros protestos buscando a melhoria do ser humano nas questões do bullying, na questão do respeito, do amor ao próximo. Então, tudo isso é o que está acontecendo para essa nossa transformação. Perguntam a ele também, o inconsciente coletivo tem responsabilidade nessas tragédias, né, planetárias? Todos nós aqui no Brasil, pensando negativamente, contribuímos lá para a tragédia de Brumadinho? É o que ele está dizendo. E perguntam a ele, né? E ele vai responder que não, que as tragédias planetárias, elas fazem parte do processo de evolução. As guerras são resultado da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e é o desbordar das paixões.
diz ainda, pergunta-se, né, o que pretende Deus com a guerra? E ele responde, apressar o progresso, porque nós não somos capazes de aprender pelo amor, nós aprendemos pela dor. Então, as guerras são resultado do egoísmo nosso, né? Não só dos nossos irmãos que estão na guerra, mas de nós que também estamos aqui. E a guerra, ela causa uma destruição muito grande. Nós temos centenas, milhares de imigrantes da Síria que estão tentando arrumar uma pátria. Nós temos os nossos irmãos da Venezuela, que todo dia nós temos uma criança na escola que veio ou da Venezuela, ou da Colômbia, ou da Bolívia. Nós temos crianças na escola que vieram da Síria, saíram do seu país por conta das guerras para um país onde nem tem a língua deles. E são recebidos amorosamente pelos colegas, né? Então, isso é fraternidade, é uma coisa boa. Então, está havendo esse intercâmbio, essa migração, essa mudança no nosso planeta. É a transformação que não se deu pelo amor, mas está acontecendo pelas guerras e pelas tragédias, porque isso está na lei de Deus. Que todos nós nos unamos e sejamos uma família universal. Nós não podemos mais sermos o pessoal da Síria, o pessoal da África, o pessoal do Brasil. Somos todos filhos de Deus, independente de que parte do planeta nós nos encontramos. Então é isso que vem demonstrar essa lei. Podemos dizer que todas as crianças que estão reencarnando são mais evoluídas do que nós? Perguntaram para ele. Já que nós estamos falando que tem vindo espíritos de outros orbes para reencarnar aqui, e espíritos superiores que também estão reencarnando, então todas as crianças que estão nascendo são espíritos superiores? E ele vai nos dizer que não. Ainda virão espíritos muito inferiorizados, porque ainda há espíritos muito atrasados nos umbrais. E Deus, que é amor, por isso eles terão a chance da reabilitação. Nós estamos num nível evolutivo um pouquinho acima deles. E cabe a nós a tarefa de reabilitá-los, de ensiná-los, de auxiliá-los nesse processo evolutivo. E aí, de novo, a gente encontra nas escolas um monte de crianças que dão um trabalho tremendo, né? E qual é o nosso papel? Abraçar esse menino, essa menina e ensinar para ele o amor, o respeito. Nas nossas famílias, certamente, nós temos também crianças assim, que dão bastante trabalho, que são problemáticas, né? Que necessitam desse amor, dessa presença, desse carinho, para que eles possam aprender a amar. Porque vamos lembrar que são espíritos que estão no umbral, lá da época da Inquisição, das cruzadas, que estão há 200, 300 anos no umbral, que estão reencarnando agora, que viviam na guerra, né? Que não tinham amor, que nem sabiam o que era o amor. Então, grande parte da violência que nós estamos vendo hoje é porque esses espíritos estão reencarnando com essa característica, aprender a amar, para poder se reabilitar, né? Então, e o nosso papel é esse papel de auxiliá-los. E se eles não conseguirem se reabilitar, eles então serão exilados para um outro planeta inferior à Terra, onde lá eles estarão ajudando com o conhecimento que eles têm a evolução daqueles espíritos que são mais inferiores ainda que eles e que nós no processo evolutivo. Então, olha como Deus é justo e como Deus é misericordioso. Ninguém fica perdido, ninguém fica esquecido e ninguém fica abandonado. Os usuários de drogas que não são maus, depois de sua desencarnação, poderão encarnar novamente aqui na Terra? Então, os usuários de droga, né? Eles não fizeram nada de mal, a não ser consumir e, por isso, adoecer e desencarnar. Eles poderão reencarnar novamente nessa fase de transição que nós estamos vivendo? E ele diz lá que sim,
porque ninguém nasce usuário de drogas, né? E temos a opção de usar ou não, e depois nós temos a opção de parar de usar e recomeçar a nossa vida. Então, sim, temos essa possibilidade e podemos recomeçar. Todos nós temos a chance de recomeçar todos os dias quando nós acordamos. É uma nova chance, é uma nova oportunidade. Basta que nós esqueçamos o que deu errado ontem, aquilo que nos feriu, que nos magoou, que nos ofendeu, e sigamos adiante no dia de amanhã, né? E aí, então, em se tratando de uma nova reencarnação para esses nossos irmãos, o indivíduo renascerá com graves distúrbios no sistema nervoso central, com vazios existenciais, graves conflitos de personalidade, dramas de consciência por ter usado mal a sua inteligência, por ter aberto a mão da oportunidade que Deus lhe deu, de ter saúde, de ter uma família, de poder estudar e se entregar, se abandonar a esse vício. E, de novo, nós estamos recebendo nas escolas crianças que têm sérios problemas de aprendizagem, crianças que têm depressão, crianças que têm inúmeros transtornos que a gente nem sabe identificar, porque a gente não tem psicólogo na escola, não tem psiquiatra, né? E de famílias bastante desajustadas também. Então, olha aí os nossos irmãos reencarnando para que nós possamos contribuir na reabilitação deles. Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem em 2010, psicografada pelo Divaldo em Los Angeles, diz assim, eu só tirei uns trechos da mensagem. Os nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também se reencarnam nesta hora para acelerar as conquistas da inteligência, da tecnologia de ponta e também dos valores morais e espirituais. Ao lado deles, benfeitores de outras dimensões emboscam-se na matéria para se tornarem os grandes líderes e sensibilizarem esses verdugos da sociedade. Então, nós não estamos sozinhos nesse processo de reabilitação desses nossos irmãos. Nós temos ajuda de espíritos superiores e de outros irmãos de outros orbes. O Manuel Filomeno de Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era, ele descreve um local na espiritualidade, uma colônia espiritual, onde se desenvolve um processo de reencarnação para preparação dos corpos desses espíritos que estão vindo para reencarnar aqui. Porque os nossos corpos ainda são muito grosseiros, como eles são espíritos já mais elevados do que nós, pois o planeta onde eles estão é mais elevado do que nós, eles precisam de um corpo mais sutil para reencarnar. E lá eles estão fazendo esse trabalho de preparação. E essas reencarnações, dizem os espíritos, que serão através de fertilização in vitro, né? Então, onde se pode escolher o óvulo, espermatozoide e preparar o corpo mais adequado a esses espíritos. E aí nós vamos encontrar essas crianças em todas as faixas sociais, em todos os lugares do nosso planeta. Não é privilégio de nenhuma faixa social. E tenho certeza que nós, daqui para frente, nós vamos nos surpreender com atitudes de crianças e jovens que nós não temos o hábito de saber. Crianças que se preocupam com o meio ambiente, crianças que se preocupam com os animais, crianças que não querem comer carne, que são vegetarianas, crianças que ajudam outras crianças necessitadas, dando exemplos para nós. Então, isso é o que ele está nos dizendo. E aí, ele deixa um recado. Aos médiuns, cabe a grande tarefa de ser a ponte entre as dores e as consolações lá na sala mediúnica, quando nós estamos trabalhando nos processos de doutrinação. Então, nós médiuns temos essa tarefa, sermos, né, os intermediários desses nossos irmãos que estão na espiritualidade, necessitando de esclarecimento, de socorro, de amparo, para que eles possam se integrar nesse momento de reabilitação.
Aos dialogadores ou doutrinadores, cabe a honrosa tarefa de ser cada um deles psicoterapeuta dos desencarnados, contribuindo para a saúde geral. Então, cada vez que um doutrinador conversa com o espírito ali, que está através do médium falando ou psicografando, ele está ajudando esse espírito a se libertar de mágoas, de ódios, de rancores, de tristeza e se candidatar a um processo melhor, né? Uma vida futura mais feliz, onde ele possa buscar essa regeneração. Enquanto os médios se entregam ao benefício caridoso com os irmãos em agonia, também têm as suas dores diminuídas, os seus fardos de prova amenizados e as suas aflições contornadas. Então, se nós que somos médiums achamos que, puxa, eu estou trabalhando demais, nada dá certo na minha vida, saiba que estamos enganados, porque quanto mais nós trabalhamos, mais ajuda nós temos dos benfeitores espirituais que nos assistem. Pode não ser da forma que a gente queria, ganhar na Mega Sena, comprar uma casa nova, mas certamente é na forma de mais paciência, mais tolerância, mais harmonia familiar, mais saúde, mais esperança. Eles nos amparam. É que nós precisamos estar com a antena da oração ligada para percebermos a presença deles. O amor é grande mensageiro da misericórdia. Ele dilui todos os impedimentos ao progresso. Ele é o sol da vida, diz o Dr. Bezerra. Reencarnastes para contribuir em favor de uma nova era. As vossas existências não aconteceram por acaso, foram programadas. Então, se a gente achava assim, por que eu estou nessa família? Por que isso só acontece comigo, não acontece com o vizinho? Eu não aceito isso. Eu não pedi para nascer nessa família. Sinto informar a vocês que nós pedimos sim. Nós pedimos. Isso foi planejado lá no plano espiritual, pelos espíritos amorosos que nos acompanham, familiares e amigos de outras épocas passadas. Fizemos a nossa programação e reencarnamos. Então, está tudo certo. Como diz o Salvador numa palestra dele, aceita que dói menos, né? Então, vamos aceitar e vamos seguir em frente, porque está tudo certo. O Espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. Porque o Espiritismo vem trazer para nós essa mensagem consoladora, esclarecedora, de esperança, de coragem, para que nós possamos seguir adiante. Dai-vos as mãos, é o recado dele. Então, que nós possamos nos dar as mãos e seguir com o nosso trabalho. Mas e as mortes coletivas, né? Como que o Divaldo explica isso? É o cumprimento da lei de causa e efeito que controla a evolução espiritual das criaturas humanas através da experiência da reencarnação. O Chico, em 1981, recebeu uma carta do espírito José Roberto Stuck, daqueles jovens que sofreram um acidente de ônibus na ponte do Rio Turvo, se eu não me engano, e todo o pessoal desencarnou. E esse espírito diz assim para ele, também peguei só um trechinho da mensagem. Milhões de pessoas estão passando pela desencarnação no tempo áureo da existência, porque nos achamos numa fase de muitas mudanças na Terra. E aqueles espíritos retardatários em caminho, quando induzidos a considerar a extensão das próprias dívidas, aceitam a prova da desencarnação mais cedo que o tempo razoável para a partida e são atendidos com a separação dos pais e afetos outros no período que mais desejariam estar vivendo em razão do tempo que perderam com frivolidades, né? Então, esses espíritos também não desencarnam por acaso nessas ocorrências de morte coletiva. Existe uma programação, existe um porquê, é que nós não temos conhecimento. Nós conhecemos o que está
aqui na nossa frente hoje, de quando nós nascemos até a data que nós estamos hoje. O que nós fomos antes, nós não sabemos. Então, essas mortes coletivas, elas têm um porquê. E aqui ele diz, uma delas é que o espírito saberia que se ele continuasse do jeito que ele estava, ele ia perder uma oportunidade. Outra é porque eles estão resgatando coisas de vidas passadas que nós desconhecemos. E numa outra carta, em 1984, é dito que os acontecimentos imprevisíveis na Terra estão marcados para acontecer no plano espiritual. Então, lá no plano espiritual já tem toda uma programação para o nosso planeta, as fases que ele vai passar, as épocas, os distúrbios, as fases de paz, está tudo programado, né? Não está assim uma anarquia. Sobre a dor dos pais e familiares atingidos pelas separações não imaginadas, no livro Ação e Reação, o instrutor explica, André Luiz, que os pais de hoje ou foram voluntários para auxiliar na queda daquele espírito, ou se candidataram para recebê-lo e auxiliá-lo, né, nessa situação que ele está passando agora. Então, ou foram cúmplices, ou estão aí para ajudar. E nos resta uma pergunta, né? Todos os que morrem nos grandes infortúnios coletivos deveriam de fato morrer? E ele diz, os esclarecimentos estão lá na resposta 738 do Livro dos Espíritos. Se considerarmos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância nós vamos dar. Quanto mais importância nós demos à vida, mais serão os nossos sofrimentos. Se nós soubermos aceitar, suportar e encontrarmos uma razão para continuar, nós vamos evoluir e vamos facilitar a vida daquele que partiu lá no plano espiritual. Porque as nossas lamentações, a nossa revolta, só traz a eles mais sofrimento. E o que podemos então fazer de prático nesse momento de transição para ajudarmos? O que nós podemos fazer? E aí nós vamos lembrar de Paulo Estevão. Alguém já leu o livro Paulo Estevão aqui? Se não leu, fica aí o convite para ler. No livro Paulo Estevão, depois que Paulo teve a visão de Jesus, que ele vai para o deserto, ele fica 3 anos no deserto, estudando as escrituras, ele volta para a cidade dele, ele procura os amigos e os amigos não o aceitam, porque ele está totalmente desfigurado, parecendo um mendigo, e ninguém quer ser visto com o Paulo, porque falaram assim que ele ficou louco, então os amigos não querem saber. O pai dele também não quer aceitar ele em casa, porque onde já se viu, você ficou louco, você era um doutor da lei, olha a situação que você está, não quero. Toca ele de casa, ainda manda um servo dar uma bolsinha de dinheiro para ele. Ele se sente extremamente humilhado, mas ele compreende a ação do pai e aceita. E aí ele vai na casa do caminho procurar Pedro, onde ele pudesse ser aceito, fazer uma refeição e trabalhar com os apóstolos, porque afinal ele tinha visto Jesus, ele tinha mudado, ele conhecia tudo agora da vida de Jesus. E aí o pessoal fala assim para ele, não, agora não. Outro dia você veio aqui, você queria prender todo mundo, levar todo mundo para apedrejar, agora você quer vir aqui falar de Jesus? Mas o pessoal não vai te aceitar não. Você espera um pouco aí, eu vou conversar lá com o pessoal e depois a gente vê. E ele sai da cidade tão triste, se sentindo tão abandonado, e ele vai saindo, vai para as montanhas, ele senta lá e começa a chorar. E perguntar o que ele vai fazer agora, que ele não tem família, ele não tem amigos. Os apóstolos do Cristo não querem nem olhar para ele, o que ele faz? Né? O que ele faz com tudo isso que ele sabe? E aí aparece para ele Estevão, que já havia desencarnado, e a Abigail, que era a noiva dele, que também havia desencarnado. Estevão e Abigail, irmãos. O Estevão desencarnou porque Paulo o prendeu e o apedrejou, né? E então apareceram os dois ali para ele. E ele, em lágrimas, pergunta para Abigail, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo?
que o Cristo quer que eu faça? O que eu devo fazer? E ela responde: ama. Ama todos estes, né? Que te puseram para fora, que não te entendem, que não te compreendem, que não te aceitam. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus? O que eu faço, né? E ela responde: trabalha. Trabalha em prol do outro, trabalha em prol de si mesmo, trabalha em prol do planeta. Que providências tomar para o desânimo destruidor, que às vezes a gente não tem forças nem para sair da cama? Espera. Mas não é um esperar sentado, deitado, dormindo. É um esperar pronto. É um esperar sabendo, com conhecimento, para a hora que você for chamado, você saber o que você vai fazer, né? Então é um esperar pronto. E por fim, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a interferência dos homens? Perdoa. Perdoa aqueles que não nos compreendem, perdoemos. Perdoemos aqueles que dizem que a nossa filosofia, nossa doutrina espírita é coisa de bruxos, de feiticeiros. Perdoemos, eles ainda não compreendem, né? Vamos seguir o nosso caminho, vamos aceitá-los, vamos ampará-los da melhor forma possível. E deixo-vos a minha paz vos dou, não vou dou-la como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite. E agora nós vamos ficar com os pais.